Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão, ao vivo, 7 horas e mais 20 minutos. E olha só, chegou o momento, um dos momentos mais esperados aqui do nosso programa, é isso mesmo. É a nossa resenha com a participação deles, os jornalistas mais bem informados na área da política aqui do nosso Maranhão. Ricardo Marques e John Coutrinho, olha aí, ó, bem informados, olha aí. E aí, Ricardo, boa noite para ti. Boa noite, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. Hoje eu não pedi para você chamar só o John, viu? Não lembro se disse, porque sexta-feira eu pedi, chama só o John, ele só chamou a mim. Foi. Sexta-feira, rapaz, foi uma overdose. Queria se livrar, né? E Ricardo, eu olhei, eu tô aqui que o pessoal de casa não vê, eu tô olhando o telão que fica aqui de frente pra gente aqui na bancada, e aí eu tô olhando, eu tô dando boa noite, eu tô olhando só pra Ricardo, aí eu comecei logo contigo, Ricardo. Toda vez ele diz que idade é pouco, como é? Antiguidade é posto. Antiguidade é posto, pois é. John, boa noite para ti também. Boa noite, Olavo, Ricardo, a todos. Boa noite aos nossos telespectadores, nossos amigos. Estamos acompanhando agora, a gente fica muito feliz aí pela essa audiência enorme, né? Mais uma vez, hoje pelas ruas, o pessoal sempre aborda. Manda um abraço para ti, Olavo, para Ricardo também, para toda a turma aqui do jornal. A gente fica muito feliz aí por essa audiência. Manda logo um alô aqui no começo, rapidinho, pro pessoal lá da Pedro II, né, que abriga ali os poderes. Sim. Prefeitura, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Tribunal, não é, Corregedoria, Prefeitura de São Luís, Governo, aquela turma que está por ali, viu, Olavo? E Ricardo, todos eles acompanham não vou chamar a flanelinha, que eles não gostam, não é? Guardador, cidadão, os nossos amigos lá, todos acompanham, manda um forte abraço para todos eles, o pessoal ali da Pedro II. Maravilha! E Ricardo, eu já começo contigo, porque olha, o Poder Judiciário da comarca de Santa Inês determinou que o prefeito de Santa Inês exonere todos os servidores contratados temporariamente e em diversos cargos. O que houve de errado por lá, Ricardo? O que houve, Olavo, é que já tem um pessoal concursado, né, que já deveria ter sido chamado, que foi aprovado em concurso público, mas a prefeitura não chamou, ficou nessa de temporada, uma prática que a gente vê recorrente, né? Se a gente for ficar procurando prefeituras, é raro, talvez nem exista prefeitura que não tenha servidor, o chamado servidor temporário, né, o contratado. Aí o Ministério Público está apertando, né? Diz que mesmo com o concurso homologado em 2020, o município de Santa Inês manteve contratações temporárias em cargos para os quais havia aprovados, né, aguardando a nomeação. A prefeitura contesta, né, diz que alega que as contratações foram necessárias para não interromper os chamados serviços essenciais, né, e que houve respaldo legal para os vínculos temporários. O prefeito atual é o Felipe dos Pneus, né, ele diz também, argumenta, que a situação se deu por falta de documentos durante a transição de governo, né? O fato é que com a decisão, o município de Santa Inês terá de substituir todos os temporários listados nas sentenças por concursados, né? Existe o concurso, o pessoal prestou o concurso, foi aprovado, está à espera de chamamento. E é uma medida que é correta da parte do Ministério Público, né? Agora, a prefeitura também tem lá a parte dela, né? Você faz a transição de governo, é complicado, de fato, né? O governo... Mas o concurso é de 2020, né? É aquela coisa da impessoalidade. Não interessa quem é o prefeito agora ou antes, né? Já era ele, né? Ele foi reeleito, né? Reeleito. Então, é o tipo do argumento também que não cabe nesse caso, né? Porque ainda que fosse um prefeito eleito recentemente, né? Mesmo assim não caberia por conta da impessoalidade, né? Você não pode marcar uma administração, uma gestão pública pelo critério pessoal. E sendo o prefeito reeleito, menos ainda, né?
Porque o negócio tem que continuar, né? A gestão, ela não tem negócio de começou agora, ela é sempre. Mudou o gestor, mas o município precisa caminhar, precisa continuar andando. E quem está no momento é que responde, né? Pela gestão. Deixa eu mandar aqui um alô. Tem gente falando aqui pelo nosso WhatsApp, 21069403. Sabe quem? Tá aqui, está difícil aqui, tá aí travado o WhatsApp. Peraí. É a Inês Gomes. Oi, Inês, valeu. Ela falou, boa noite, turma do melhor jornal do Maranhão. Epa, gostei. Credibilidade enorme, parabéns pela bancada, nota máxima. Obrigado, Inês, valeu. Eu só não sei de qual município, né, Inês? É de Caxias? Será? Eu não sei, mas enfim. Muito obrigado aí pela audiência. Todos os dias ela participa aqui com a gente e você também. O Careca Coelho do Piancó, quem mais? Curte muito o programa, tá aqui, chama Maria, sou de Santa Rita, gosto muito do programa de vocês. Muito obrigado, Maria. Valeu, muito obrigado de verdade, valeu. E a gente segue por aqui, João, porque o prefeito da capital, o prefeito da capital resolveu usar as redes sociais para saber quem é que está com ele, além dos moradores de São Luís. Uma pesquisa sem custos e que pode ajudar o prefeito a decidir se será candidato ou não em 2026. John, será que foi ali como é que é o negócio de temperatura? Para medir a temperatura ali? Para ferir, termômetro? Né? Termômetro, exatamente. O prefeito, até abri aqui, acho que tem mais de 600 mil seguidores, não é isso? Se eu não me engano? A página tem bastante. Dele. Não é isso aí, Olavo? E claro que não são só seguidores de São Luís nem da Grande Ilha, em que ele tem, só aqui em São Luís, o prefeito Eduardo Brade tem 70% de aprovação. Na Grande Ilha também, né? O nome dele também a avaliação dele é muito positiva aqui na Grande Ilha do prefeito Eduardo Brade. E quando ele faz isso, ele sinaliza para o interior, porque ele pergunta assim, mas de onde você está me seguindo, né? Ele quer aferir, sentir ali de onde, né, são os seguidores dele. Estava vindo agora há pouco lá no programa com o Ricardo, da rádio, tinha gente de tudo quanto é lugar, viu? Vi gente da Baixada lá comentando, de Pinheiro, vi gente de Timon, vi gente lá de várias cidades, Guimarães, ou seja, ele cometeu um alcance ali, a página dele, né, o prefeito tem um alcance em várias cidades do interior do Maranhão. E obviamente que isso denota que ele faz um gesto aí, tem sabe, uma candidatura a governador. No ano que vem. Prefeito Eduardo Brade não tem falado nada, Olavo Ricardo tem ficado quieto na dele, apenas falado de gestão, de trabalho, de mostrar, né, obras que ele está fazendo aqui em São Luís. Ele usa a página dele mais para falar sobre isso, para falar de gestão. Ele não toca na questão política, não se posiciona politicamente, não fala de eleições de 2026. Mas, obviamente, quando a gente vê alguns aliados do prefeito, alguns secretários, não é, postando vídeos, postando ali incentivos. Teve um, foi o doutor Joel, não foi? Que recentemente estava num evento. Tu lembra, o vereador doutor Joel? Em que lá ele estava lá, ele filmou, né, e botou lá o prefeito conversando com algumas pessoas. E chega o morador e fala, não tem que ser governador. Aí o doutor Joel, não, mas não tem mais querer, é o povo que quer. Aí o Brad disse, é verdade. Aí o Brad disse, tu não coloca em confusão, né? Vocês viram lá o vídeo, o prefeito também querendo se sair dessa questão, não é? Uhum. Então, assim, sempre tem alguém incensando, incentivando o prefeito, ele sempre sai pela tangente. Você chegar a entrevistar o prefeito Eduardo Brade, você candidato a governador? Ele não diz nada, não é? Apenas disse que está focado, recentemente ele falou, também num evento, que a população deu esse segundo mandato para ele fazer uma gestão ainda melhor do que a primeira, que serão os melhores anos de São Luís, dando a entender que ficará os 4 anos. Aí depois ele bota isso, né? Essa caixinha aí de perguntas para saber de onde estão seguindo ele, já reforçando mais uma vez a possibilidade dele ser candidato a governador. De certo, Olavo e Ricardo, que o prefeito de São Luís Eduardo Brade está muito bem mesmo, aqui na capital, no interior do estado. O nome dele está sendo muito bem avaliado, mas óbvio que ele vai também analisar outras variantes, né? Política de interior, candidatura de interior precisa também de grupo político, precisa de apoio, né? Precisa de aliados para levar o nome dele. A gente sabe que no Maranhão ainda tem dificuldade muito grande de internet, mas não obstante a isso, é um nome muito competitivo, é um nome forte, é um nome que faz hoje frente
a uma candidatura dos Leões, não é? Seria, portanto, uma candidatura muito forte do Eduardo Braide, que hoje já consegue entrar em várias cidades do interior do Maranhão. O nome dele já é falado, já aparece em pesquisa, mesmo sem ele pisar na cidade, portanto, seria um nome aí muito forte, Olavo Ricardo, para disputar o governo, mas ele ainda não tem nada decidido, nada definido. Talvez fique só para o começo do próximo ano alguma declaração dele a respeito disso. A gente já havia falado aqui sobre a força da internet, com tantos seguidores. Eu olhei aqui, mais de 670 mil seguidores o prefeito da capital tem no Instagram. E, inclusive, o Ricardo não concordou com aquela das vezes que a gente falou, negócio de internet e tudo, porque, não é, Ricardo? Muita gente falava assim há uns meses atrás, de que ele não passa do Estreito dos Mosquitos, não sei o quê. E a gente falava da internet, aí o Ricardo falou, olha, a internet ainda não dita rumo de eleição aqui no Maranhão. Foi mais ou menos essa a opinião que você deu, né, Ricardo? A internet ainda é bolha, viu? Olavo e John, as famílias do Maranhão não tem nem banheiro em casa, no interior, não tem internet. Ainda a eleição no Maranhão, o que conta é a presença efetiva do assistencialismo, né? É o político ali, é o prefeito, os vereadores, ali no dia a dia das cidades. Esse filme aí eu já via, continua a mesma situação. O que mudou? Nada, né? Hoje o que a gente observa é o crescimento da pré-candidatura do Orleans Brandão. Orleans Brandão que, se a gente voltar alguns poucos meses atrás, ninguém sabia nem quem era, não ouvia nem falar. E hoje já é uma realidade aí nos municípios, ou pelo menos na maioria dos municípios do Maranhão, a classe política já carrega o nome dele. Isso é um diferencial que faz peso. Eu sempre trago à memória a situação do Jackson Lago. Jackson Lago foi o maior líder político de São Luís. Quando que o Jackson Lago conseguiu ser competitivo? Sempre. Mas quando que ele conseguiu vencer? Quando teve os leões fugindo a favor dele. Agora há pouco a gente falava sobre esse histórico de eleição para o governo do estado aqui no Maranhão e a gente voltava no tempo para 2010, né, quando o Flávio Dino, por pouco, muito pouco, quase forçava ali o primeiro turno, né? A Rosiana foi reeleita no primeiro turno, mas era um cenário muito diferente. Naquela época havia o desgaste da Rosiana pela cassação do Jackson Lago. A Rosiana foi eleita num golpe, digamos assim, numa cassação do Jackson Lago, e isso pegou muito mal. Por outro lado, havia já aquele grupo que foi formado pelo Zé Reinaldo Tavares, lá atrás, quando elegeu o Jackson Lago, em 2006, e esse grupo acompanhou o Flávio Dino, né? Mas o Jackson era candidato. O Jackson, em 2010, não se acreditava na legitimidade da candidatura do Jackson, porque os leões espalhou pelo estado que o Jackson não podia ser candidato, que havia sido cassado e tal. Aí, por muito pouco, o Flávio Dino não forçou o segundo turno naquela eleição. Contudo, o cenário era outro. Hoje, eu ainda vejo a força dos leões praticamente imbatível. Reparem. Praticamente. Eu não estou dizendo aqui que não pode perder, mas é muito difícil. Mas, Ricardo, será que a coisa não está mudando muito rapidamente? Porque vamos voltar 3 anos atrás, o próprio Laésio, ele ficou em segundo lugar ali, de repente foi um boom, e sem grupo, sem nada, ficou em segundo lugar nas eleições. A eleição do Laésio é fora da curva, né? Não foi a eleição do Laésio, foi a polarização, né? Uhum. Lula e Bolsonaro. Bolsonaro com a máquina e o Lula com aquela coisa de retomada de valores. Teve aquela crise da pandemia, Bolsonaro com aquela verborréia desgraçada dele, debochando das pessoas morrendo, mas ficou aquela sensação do antipetismo ainda, né? E hoje ainda tem essa polarização, mas e contra esse sistema, né, atual que a gente tem, essa engrenagem, eu não considero nem um sistema, é a engrenagem, é a realidade dos leões, e ainda mais com o Lula recuperando o apelo popular, força eleitoral dele, é complicado. Por isso o Eduardo Braide está ainda reticente. Hoje a gente teve o Tarcísio Freitas
foi visitar lá o Bolsonaro e já disse, larguem de mão, eu não quero ser candidato à presidência, vou buscar a minha reeleição. O Braide não tem mais a reeleição, né? Mas o Braide sabe que tem a perder se entrar numa bola dividida. Na bola dividida ele não vai. Se o Braide decidir ser candidato, e ele é um nome extremamente competitivo, eu sempre falo isso aqui, se ele resolver entrar, ele vai muito seguro, não de que vai ganhar, ninguém sabe quem ganha e quem perde uma eleição, mas ele vai muito seguro de que vai disputar para valer. Vamos ver como é que vai ficar aí, ó. Se fala, inclusive, de uma possível aliança, né, do Braide com o pessoal aí do outro grupo, né, dos genistas, né, que seria uma forma de, pelo menos, dar um fôlego a mais no interior, não é? Não que os genistas têm muito prefeito, não é isso, não é? Mas tem alguns deputados, tem algumas lideranças, algumas forças no interior que dariam um certo fôlego para o Braide no interior. Por isso que até, foi semana passada, não foi, Ricardo Olavo? Sim. Que o Camarão postou aí um vídeo, né, que é da Avenida 4 Centenário, Avenida do Reggae. Fazendo elogios ao Eduardo Braide, não é? Pensar bem, talvez, uma aliança no futuro. Só que tem um detalhe. O eleitorado do Braide é mais de centro, conservador e direita, não é? Então, não sei a gente tem um vídeo, vamos ver aí o vídeo. Vamos ver. Vamos ver aí esse vídeo. Esse é um vídeo do vice-governador Felipe Camarão passando ele postou nas redes sociais, fazendo elogio aí escancarado ao prefeito da capital, pelo trabalho, pela transformação da capital, a Avenida 4º Centenário, que se transforma em Avenida do Reggae. Não sei como é que está o projeto, John, de mudança, porque para fazer mudança tem que ir para a Câmara, né, de vereadores, de logradouros, enfim. Não sei como está isso, a gente vai ver direitinho essa questão, mas o prefeito renomeou de Avenida do Reggae, né? Isso é da rua dele, do Camarão, né? Agora, né? Ele também elogiou o trabalho feito na rua dele. Eduardo Braide, pelo trabalho realizado. Ele não é inocente, né? Não, isso aí não, não é do nada, não. Né? Ele não falou isso aí assim. Não, senhores. E teria falado se ainda estivesse casca de bala com o Brandão, talvez até falasse para reclamar, de apontar um ou outro defeito na obra. Esse é o problema dos políticos. Político só enxerga a vantagem dele. Se for vantagem para ele, ele está lá, elogia. Se não for vantagem para ele critica. Só pensa no próprio umbigo. O político não está nem aí para o povo, para ninguém não. Só pensa nos interesses deles. E isso não tem negócio de esquerda, direita. Junta tudo, bota no saco, fica tudo igual. Eita, cadê a antena? Cadê uma agulhada, rapaz? Cadê os efeitos? Cadê os efeitos? Uma agulhadinha. Olha, rapaz. Agora, essa situação aí, John, todo mundo chamou a atenção, eles estão postando muita coisa em rede social, aí vai logo repercutindo, né? Porque tem as entrelinhas, eles falam isso aí fica, obviamente, mandando ali uma mensagem subliminar, mas parece ali que não dá muita liga, não, entre os dinistas fariam ali poderiam absorver esse apoio do Eduardo Braide, mas eu tenho a impressão de que os eleitores do prefeito Eduardo Braide não iriam assimilar muito bem essa união. Estou errado? Já foi feita uma tentativa lá por cima, não é? Kassab já queria logo que fizesse uma aliança. Kassab é o presidente nacional do PSD, PSD, partido Eduardo Braide. E lá ele conversa lá com os comunistas, né? Lá em cima em Brasília, com o próprio Márcio Gerri. Mas o Braide foi relutou um pouco, né? Por conta disso que você falou, Olavo. Meus eleitores são eleitores de centro, de direita, conservador. Talvez não reagiriam bem num primeiro turno, nessa aliança com a esquerda, com os comunistas, não é? Mas no segundo turno, quem sabe, né? Se o Braide for, claro, candidato a governador, né? Isso vai ser ainda, ele vai avaliar. Mas aí, de certa forma, muitas das vezes usa até isso aí, viu, Olavo, Ricardo? Para mandar recado pro próprio governador Carlos Brandão, né? Sim. Não é? Olha, se não der certo aí, a gente vai pro outro lado. Com certeza é um recado para o governador. E eu vou dizer de novo o que eu tenho dito aqui. Aliás, nós temos dito aqui. Quem vai decidir é o Lula. Ontem, o Washington Oliveira, que é um nome importante no PT,
esteve em Timon e o nosso colega radialista, Eliésio Silva, acochou ele lá e o Washington deu essa afirmação aí, ó. Nós temos o vídeo, então pode colocar. Lá em Timon. Verdade, e o governo Brandão está um governo muito bom. Está entregando muito. Lula precisa dele no Senado. Nós todos precisamos. Então ele sai. Agora precisa dar garantia que realmente ele vai ter, vai se eleger senador. Se ele já disse várias vezes também, e eu vi, que se ele for para o Senado tiver um governador contra ele, ele não sai. Eu acho que ele tem razão. Sair do governo não é um compromisso. Sair do governo é uma necessidade. O Lula precisa do Brandão no Senado. Isso pode ocorrer. O Brandão precisa sair e se eleger senador. Agora, o Brandão não vai poder sair se não tiver a segurança, isso aí é uma coisa objetiva, de que ele vai ser o senador, que ele tiver no governo do Estado um aliado dele. É o que a gente vem falando ou não é, né? Para o Lula, o mais cômodo seria o Brandão renunciar, o Camarão assumir, ir para a reeleição na cadeira de governador, sairia o Camarão para o governo, o Brandão para o Senado numa vaga e o Everton Rocha na outra. Seria a chapa dos sonhos para o Lula, que ia juntar todo mundo. Hoje, eu vejo essa composição muito difícil porque falta confiança, né? E o Brandão já assumiu compromissos com a base dele, né? Com deputados que vão buscar aí a reeleição, com nomes do secretariado dele que vão tentar a reeleição para deputado estadual ou federal, com prefeitos que estão aí já articulando pré-candidaturas tanto a federal quanto a estadual. Então é um cenário muito complicado, mas ainda possível de pacificação. Essa pacificação, repito o que eu venho dizendo aqui, ela é possível, mas não passa mais por esse negócio do Brandão renunciar para o Camarão ser o candidato. A meu ver, o Brandão está decidido, tem um pré-candidato, é o Orleans. Assim, a gente está vendo o negócio andando aí, John. Parece que não tem volta, né? O negócio de Brandão sair, praticamente é certo que não vai, né? Só se o encantador de serpente convencer ele, né? Que é o Lula, não é? Que é o chamado encantador de serpente. Só que eu disse que está lá no programa da rádio. Lula tem que resolver primeiro com o Trump, né? Tem uma agenda com o Trump, tem problema de ministério, para depois entrar a pauta aí do Brandão. Então tem gente na frente dele pro Lula resolver. Tem muito pepino para ser descascado. E mandar só um abraço aqui rapidinho para Silvana, pro João e para a Estezinho que estão ouvindo a gente. Um grande abraço para eles. Maravilha. Estão no rádio? Na TV. Na TV. Valeu, brigadão. E assim a gente encerra, senhores. A semana tá só começando. Tá na hora, Maranhão fica por aqui. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 aqui no nosso Tá Na Hora. Fica com Deus. Beijo na família. Tchau.